Boa noite, galera. Vamos começar mais um episódio do podcast Pode Virar o Jogo. O segundo episódio. A gente está muito feliz hoje aqui com uma convidada muito especial. E a gente vai contar para vocês a história dela. E a gente está muito feliz de estar aqui. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós estamos hoje também com a Tamares e com a Joyce. Tamares, por favor. Salve, salve família. Vamos aí aos agradecimentos. Seca Tudo Detox, Replay Brindes e o Buffet Cozinhando em Família. Muito obrigado pelo patrocínio. E hoje também nós temos uma entrevistadora nova. Ela não vai poder participar sempre por causa do trabalho dela. A rotina dela é um pouquinho diferente. A Joyce. E aí, Joyce? Boa noite, tudo bom? É um prazer enorme estar fazendo parte desse projeto que a gente vem pensando há algum tempo e com alguns ajustes a gente está conseguindo elaborar e entregar um material bem legal aí para vocês. Tudo bem, Ju? Tudo bem, tudo bem. Isso aí. E hoje a gente tem o privilégio de receber uma mulher que carrega na história dela a força de quem não se deixou vencer pela circunstância. Uma mulher preta, guerreira, que vem do interior e enfrentou os desafios da maternidade. Ainda na adolescência, passou por altos e baixos e mesmo assim não desistiu dos seus sonhos. Pelo contrário, transformou cada pedra no caminho em um degrau rumo à liberdade e à autoestima. E a moda, que sempre foi sua paixão. É isso aí. Ela é mãe, avó, influenciadora, costureira, empresária e, acima de tudo, uma inspiração, né? Com carisma, coragem e muito estilo, ela vem construindo sua marca, literalmente, né, Juliana? E mostrando que é possível recomeçar quantas vezes forem necessárias. Seja muito bem-vinda, Juliana. Mulher potente, coração gigante e com a alma de passarela. Obrigada. Eu que agradeço por estar aqui hoje, poder contar um pouquinho da minha história, né? Comecei muito cedo. Legal, isso aí. Mas graças a Deus superei. Maravilha. Juliana, então, antes de mais nada, muitíssimo obrigado mais uma vez por você topar esse bate-papo com a gente. A gente entende e sabe o quanto é difícil, às vezes, acessar a nossa própria história e contar um pouco da nossa vida. Muitas vezes a gente acaba guardando tudo isso para nós. E compartilhar é um ato de coragem e também um ato de amor, porque a gente consegue também, de repente, até atingir outras pessoas positivamente com a nossa história. E eu acho muito, muito legal e muito importante você ter topado isso aqui. E a gente está muito grato por isso. Eu tá? que agradeço. Então eu queria que você começasse contando para a gente quem é a Juliana hoje. Em poucas palavras, com quem nós estamos falando hoje? Hoje é Juliana que eu ainda quero ver ela no futuro. Na verdade, ainda falta muito para mim assim. Mas hoje eu sou... Eu posso falar... Hoje eu sou uma pessoa assim, é uma Juliana que corre atrás do que ela quer, trabalha, é mãe, é avó, é tudo isso. Filhona, sabe assim? Essa é a Juliana de hoje. Legal. E o que você acredita que mais te define nesse momento da tua vida, assim? Você me contou bastante sobre a moda, que é uma coisa muito legal e que está muito presente na tua página, no Instagram, né, na tua mídia social. Então, assim, o que você acredita que define a Juliana nesse momento? A moda sempre foi meu auge, assim, né? Sempre gostei da moda. E quando eu fui buscar isso, né? Quando eu fui correr atrás dos meus objetivos, a moda entrou assim como uma luva e foi onde que é isso que eu quero e é isso que eu tenho pra mim. Que legal. E é desafiador isso, né? Muito. Porque não é para todo mundo a moda, né? E eu imagino o quanto deve ser difícil se lançar nesse meio, né? Sim. Fácil não é. Quais são os desafios que você encontra nisso atualmente? Nesse teu sonho, nessa tua aspiração, nesse teu caminho? Então, eu fui por um outro lado, né? Então, tem vários lados, né, da gente querer alguma coisa, né, na verdade. E quando eu fui pro lado da moda, eu não sabia nada, né? Eu
sabia muito pouco, eu só sabia que eu gostava. Eu gosto de moda, eu gosto de looks, eu gosto de passarela e era isso. Legal. Mas não sabia o que era também, né? Não adianta eu gostar sem saber o que é, né? Aquilo mesmo. Porque, das vezes, que nem em faculdade. Vou fazer uma faculdade disso, você começa fazendo aquilo que você quer. Legal, Né? é Então, verdade. teve algumas coisinhas assim que eu falei, não, é isso sim, é isso que eu quero. E fui levando, fiz corte e costura, fiz alguns cursinhos e permaneci nisso aí. Maravilha, legal, legal. É, bom, vamos falar então um pouquinho da tua infância, né? Me conta um pouquinho aí. Você é filha de uma guerreira, né? Você me falou, Sim. uma mulher negra, faxineira. Eu queria que você contasse um pouco mais dessa sua infância. Como que era a sua casa, sua mãe, o ambiente que você cresceu mesmo. Conta um pouquinho pra gente. Sim, nossa, minha infância foi muito, muito difícil, gente. A minha mãe é mãe de 6 filhos, né? Eu venho ser a penúltima filha, né? Depois de mim tem mais um irmão. E minha mãe sempre foi muito guerreira, muito, muito trabalhadora, sempre trabalhou muito. E ela criou nós sozinhos, né? Meu pai não ajudava muito, né? E tinha pouco o apoio da minha avó. Minha avó também não ajudava muito. E minha mãe também, ela é de 6 irmãos e só ela de mulher. Então, pensa, para ela não tinha aquela companhia, né, de estar com ela, isso e aquilo, de uma irmã para sentar e conversar, né? E eu fui crescendo vendo tudo aquilo, né? Minha história de infância, então ela se resume nisso. Foi onde que eu falei, peraí, o que eu tô fazendo? Mas Entendi. voltando. E aí a gente foi criado meio na casa de um pouquinho na casa do outro. Minha mãe trabalhava, né? Não tinha com quem deixar nós, não tinha com quem a gente ficar. Mas aí chegava na casa de um, reclamava, chegava na casa do outro, outro reclamava. E minha mãe foi levando a vida assim. Mas foi muito difícil. Então, a nossa infância foi muito difícil. Tudo isso aí foi em Bauru. Tudo em Bauru, Bauru. isso. É interessante porque, às vezes, o interior, ele em si já tem uma realidade diferente. É uma né? Já certa um pouquinho mais dificuldade, né? difícil. Sim. E quando se é mãe solo, não se tem uma rede de apoio, fica 3 vezes mais complicado. Então, Sim. eu consigo imaginar o desafio que é você conseguir lidar, educar, criar 3 Exato. filhos, principalmente no interior do Brasil. Sim, né? e trabalhando Interior para fora, né? Porque ainda quando você tá em casa, né, você tem, né, como dar atenção, isso e aquilo. E quando você ainda trabalha para Exatamente. fora? Pois Então, um irmão deixava eu e meu irmão mais novo na creche, depois outro passava para pegar, sabe assim, e outro ajudava a limpar a casa. Então, pra gente era se resumir em nós mesmos. Meu pai saía de dia e voltava só de noite. E você vê que interessante, né? Eu converso com muita gente que tem histórias assim, e é muito louco porque a gente sempre tem duas escolhas nesse caso, né? Quando a gente tem uma história assim, de que cresceu com a mãe, que era mãe solo e tudo isso, que se assemelha um pouco com a história minha também. A gente sempre tem dois caminhos a seguir, né? Então, ou você transforma isso em muita força, em muita Sim, garra, em muita exatamente. coragem, né? Exatamente. Ou você vai pro lado errado. Exato. E é legal você ver hoje que você tá no lado, você escolheu o lado No da lado força, né? certo, sim, do lado certo. Legal, legal. Mas em que momento, Juliana, você olhou assim para a moda, olhou para aquele cenário ali e você, não, eu gosto disso e eu preciso seguir. Tipo, foi na infância, foi ali por 10 anos, adolescência? Boa pergunta. Foi na minha infância, porque na verdade a gente não tinha dinheiro, né? Naquele tempo, minha mãe com 6 filhos, a gente não tinha recursos, né? Aham. Não tinha nada. E aí sempre lançava uma modinha. Modinha sempre teve, né? Nossa, a gente na escola, eu lembro que saiu umas calças que era cortada até no joelho, nem lembro o nome. E eu peguei uma calça e cortei aquela calça, e fui pegar a linha e a agulha, costurei e fiz a minha calça. Depois teve uma época que usava um lencinho na cabeça, né? E eu vi uma toalhinha de mesa da minha mãe e eu falei, dá para fazer e fiz também. Que Então legal. eu procurava entrar na moda do meu jeito, né? Do jeito que dava. E a minha avó sempre quis que minha mãe fosse costureira. E pela situação, minha mãe nunca conseguiu. E eu falei, eu vou levar isso para mim. Pô, que legal. Isso me leva à próxima pergunta que eu ia perguntar agora, né? Qual foi o maior ensinamento que a tua mãe te passou? Então, acho que foi isso. E aí eu falei,
vou fazer um curso de corte e costura. Que legal. Eu preciso buscar isso, né? Que minha mãe não teve. Eu acho que eu vou correr atrás disso. Eu acho que eu me inspirei muito na minha mãe, sabe assim? Em muitas coisas na minha mãe para mim poder prosseguir no que eu queria. Legal, legal. E aí você falou um pouco, né, numa conversa que a gente teve antes, né? Você falou um pouco do seu pai, né? Que não ajudou muito, né? Que foi ausente. E eu imagino que isso deve ter machucado um pouco. Como que você lidou com isso internamente ao longo dos anos? Como que foi isso para você? Como que você carrega isso, né? Isso dentro de você? Como que é para você isso? Sim, o meu pai foi uma pessoa muito ausente. Então, eu não me recordo quanto tempo, quantos anos eu tinha quando a minha mãe separou mesmo, né, do meu pai. Mas eu lembro que o meu pai, tipo, aprontava demais, demais. Nossa, meu pai era só Jesus na causa. E, na verdade, esqueci a pergunta que você me fez. Como você lidou com isso internamente? Como que é internalizado isso para você? O que você sente com isso, né? Como isso te transforma, como pessoa, como ser humano? Como que isso te afeta? Sim, foi. E então, por eu ser muito nova, de 6 filhos, né? Eu ficar ali entre a quinta. Então, eu nunca tive muito afeto, nunca tive muito aquela coisa com meu pai. Eu vi muito pouco, sabe? E depois, quando minha mãe se separou, depois de um tempo, ele foi internado. Eu até tentei ver, mas não consegui. Cheguei lá, meu pai já tinha falecido. Então, eu convivi muito pouco com meu pai. Eu lembro de alguns detalhes, né, do que ele era para minha mãe, mas eu acho que a convivência, assim, de amor, não tive muito isso. Entendi. Você acabou crescendo mais sem essa figura paterna, né? Entendi. É bem isso. Você acha que isso te influenciou de alguma maneira? Você acha que isso te trouxe alguma coisa? Crescer sem essa figura paterna te fez falta de alguma maneira? Ou você acha... Não sinto falta. Na verdade, eu senti falta quando meu pai faleceu. Porque uma coisa é você saber que ele tá lá. Você tem pai? Tem. Ah, mora lá. Você tem pai e mãe? Tenho. Pai e mãe. Mora lá. E depois que meu pai faleceu, então, tipo, eu fiquei com aquilo. Tipo, hoje eu não tenho mais pai. Né? Nossa, eu não tenho pai. Sabe assim? Tipo, você tem pai e mãe? Não tenho pai. Mas eu acho que foi a única coisa, assim. Fora isso, não me abalou muito, não. Não foi algo que você teve que lidar? Sim, tipo, ai, ficou aquela dor, aquele buraco, assim? Não. Porque, assim, também essa questão da paternidade, ela é muito, a gente diz normal, meio banalizada, Exato. né? Então, na sociedade que a gente vive, ter a figura paterna, eu acho que ali é o que é mais assustador do que você não ter. Não é? E no caso dela, que nunca teve, não tem como sentir falta do que você nunca teve também, né? E quando tinha, era vago, sabe assim? Não era aquela coisa de pai, era um cara que chegava, que tinha bebido, que tinha... Né, que dava trabalho em casa, que judiava da minha mãe. Como sentir falta disso? A coisa era não ter tido. Entendi. Não tem uma referência, não tem né? Referência. Legal. E aí me fala um pouco, então, sobre... E aí você cresceu assim, sem a figura paterna, como você externou pra gente. E aí você me contou que foi mãe muito cedo, né? Conta pra gente um pouquinho cedo. Como foi essa experiência aí, porque eu imagino que é uma experiência... É uma baita de uma experiência. Né? Conta pra gente fui mãe aí. com 15 anos, cara. Nossa. 15 anos. Eu comecei a namorar o pai das meninas, com 3 meses eu engravidei. Tipo, primeiro namorado, assim, sabe? Levei pra casa, conheceu. Bem que já morava na rua de casa, mas pra dentro de casa foi primeiro namorado. Com 3 meses eu engravidei pra falar pra minha mãe. Nossa, imagino. Né? Nossa, meus irmãos. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas aí tive, né, minha primeira filha, ela nasceu, eu tava com 16, que ela faz dia 18 de fevereiro e eu faço dia 8. Então, a Laura nasceu dia 18. Pra mim foi uma barra, foi difícil, porque o pai também não era muito pai. Acho que até começo, assim, sabe? Ele ainda... Mas depois de um tempo, assim... Também, até pela idade também. Ele devia ser bem novo também, Ele era mais imagino. velho que eu, na verdade. A gente é 5 anos mais velho. Mesmo assim, ainda Mesmo muito assim, novo, né? sim. Eu ia entrar nessa questão, perguntar para você. Essa questão da paternidade que a gente abordou um pouquinho atrás. Você acha que de alguma forma influenciou ou não de você ter um relacionamento muito cedo, assim, e ter engravidado de uma pessoa 5 anos mais velha,
se tem algum vínculo de Claro. não ter a presença do pai. Porque eu já ouvi muita história, não sei se também pode ser mito, Uhum. né? De quando você não tem essa figura paterna, não tem essa... Você tende a se relacionar com pessoas mais velhas, Sim. independente do tempo que Olha você que tem. legal isso, Né? legal. Não sei se também acaba linkando uma coisa na outra. Se essa ausência de A pode ser suprida com a presença de B. Deu para entender? Deu, mas eu acho que não. Então é Acho que mito não. mesmo, É né? Eu mito, acho é que é mito. É mito, mais a sim. questão do... Ou do social. pode ser inconsciente também, né? Às vezes a Também. pessoa pode ser inconscientemente você busca a figura paterna num relacionamento, talvez. Exato. Exatamente. Pode ser Exato. inconscientemente. Mas legal, e aí passou por esse desafio, como que foi isso tudo? Porque aí teve a primeira filha com 15, Com 15. e aí você continuou casadinho, Continuei como com que ele, foi? continuei. A gente fomos morar junto, a gente morava do lado da minha mãe. Aham. Minha mãe mudou e falou: vem aqui que eu vou te levar junto. Tinha um quarto lá da minha mãe, eu e ele. E com 1 ano e 4 meses eu engravidei de novo. Oh! Eita. Com 1 ano e 4 meses eu engravidei de novo. E aí? E aí, e pra falar pra minha mãe de novo? Meu Deus do céu, e agora de novo? Tudo de novo. Tudo de novo. Só que pra mim foi maravilhoso. Minhas filhas, assim, também me ajudaram muito, sabe? No meu hoje, né? Aham. Porque às vezes eu não sei como eu estaria lá. Não tem como saber, né? Sim. Lá hoje, sem elas. Uhum. E aí engravidei de novo da Júlia. A Júlia fez aniversário dia 10. Legal. Fez 21 anos, que me deu o título de avó. E Legal. Os filhos, eles transformam a gente, né? Muito. O filho... muito. Eu costumo dizer que eu virei homem depois do meu Aham, filho, né? Sim, A gente acha que é homem, acha que é mulher, até ser pai, ser mãe. exato. Não tô dizendo que quem não é pai, não é mãe, não é homem nem mulher, né? Sim, Óbvio. sim. Mas a gente tem isso de um jeito diferente, né? Sim. Isso muda muita Muda, coisa. muda. Só que na hora a gente acha que não vai dar conta, né? Exatamente. Nossa, eu na hora, nunca tive tipo- esse sonho da maternidade. Eu tenho 2, né? Aham. Mas eu nunca tive o sonho. Eu sempre fui, não, você é a tia que Eu cuida também- dos sobrinhos. Eu vou sabe? embora, eu vou trabalhar. Eu só pensava nisso. Eu quero também ficar em era assim. Bauru, eu vou Eu ir não pra tenho o outra sonho da cidade. maternidade. Aí Sim. hoje tem 2, assim, só que assim, eu tive uma vida antes das crianças, a gente tem Aham. uma vida. Só que depois que eles nascem, a gente também tem outra vida. Outra E tem uma vida. outra identidade. Sim. E você também não consegue ver a sua vida. Sem Sim, eles. é. Não é? Isso, Aham. é isso, é isso. Como que seria? Então, Exato. E aí isso independe se foi mãe nova, se foi É, pai. aham. Porque eu fui pai muito Sim, velho. Eu fui, aham. eu fui pai depois de 35 anos, né? É. 35 De mim, anos. né? Pensa. E aí, independente, né, de ser novo, De ser mas isso te novo. traz uma coisa muito... acaba um amadurecimento, mudando, uma Isso coisa é verdade. muito legal, eu né? cresci muito, muito, com 15 anos, pensa. Poxa, Tipo, eu fui imagino. dos 15 aos 30. Imagino. Eu fui dos 15 aos 30, com duas. Com 2. Eu colocava uma no carrinho em cima e outra no cestinho embaixo e ó, vamos pra posto, vamos pra tal Bom lugar. que cresceram juntas. Cresceram juntas. Cresceram juntas. Legal. E aí, beleza. Veio a Ana Laura Isso. e aí logo depois veio a Depois Júlia. veio a Júlia. E aí, me conta, porque aí eu tô tentando imaginar aqui tua história. Uma menina de 15, 16 anos para 17, com 2 filhas e morando no interior. E aí eu fico imaginando como que era essa tua vida e eu queria saber de você. Como que era isso para você? Era uma coisa legal? Tinha as complicações? Se sim, quais eram as complicações? Conta pra gente como que era, como que foi esse momento da tua vida, essa fase da tua vida. Sim, eu me separei também muito cedo, né? A gente ficou pouquíssimo tempo, acho que depois da Júlia ter nascido, acho que se a gente ficou mais uns 2 anos, eu acho que foi muito. Então me separei muito cedo também, né? E aí fui morar na casa da minha mãe. E nessa questão da minha infância ainda, a minha mãe, a gente estava começando a ter uma certa idade, eu estava com 15, não, já tinha um pouquinho mais, mas aí meus irmãos estavam trabalhando já, que poderia ajudar na casa da minha mãe, né? E aí ficava eu com as minhas 2 filhas, a minha irmã com 2 crianças e mais os meus 4 irmãos. Casa cheia? Casa cheia, 3 cômodos.
em 3 cômodos, casa de madeira assim mesmo, sabe? Quarto, sala e cozinha. Pensa, eu e minha irmã na sala com as crianças e meus irmãos tudo no quarto com a minha mãe. Então foi muito difícil, foi muito difícil. Caraca. E aí, nessa idade, teve algum momento, algum estralo que a Juliana falou assim, pô, eu preciso mudar a minha história, eu preciso fazer alguma coisa aqui. E como que foi? Teve isso? Não, teve. Eu acho que já a partir do momento que eu ganhei a Júlia, minha segunda filha, eu falei, peraí, o que eu tô fazendo? Né? Eu vou ter 10 filhos? Né? Eu vou chegar com 30 com o quê? Né? Falei, não, o que eu tô fazendo? E aí foi quando eu vim pra separação. Aí, peraí, vou me separar porque não dá mais, né? Não vou ficar carregando uma pessoa nas minhas costas e mais 2 crianças. Porque não queria saber de nada. Era trabalhador, muito trabalhador, pai. Mas para trabalhar para fora, porque em casa, só Jesus na causa. Juliana, vou fazer uma pergunta. Nesse momento que você engravida, você estudava, trabalhava? Você estava em qual fase, assim? Eu estudava, eu tive que parar os estudos. Eu lembro até que a minha primeira contração que me deu assim, eu tava na escola, que eu ainda tava de barriga de noite, só senti, falei, nossa, e agora na escola. Aí fui para casa, no outro dia ela nasceu. Legal, legal. E aí você falou que veio para São Paulo, foi mais ou menos por essa época aí? Foi, então, depois que eu me separei, né, e fui morar na casa da minha mãe, levei todas minhas coisas, fiquei um tempo na minha mãe e tinha uns parentes meus pra cá, né, tinha uma tia minha, uma prima, que moravam pra cá, foi onde eu falei, tô indo embora. Eu conversava muito com essa minha prima, a gente falava demais, até hoje a gente conversa muito. Eu falei, tô indo embora. Foi onde que eu peguei e vim embora. Legal, e eu imagino a coragem que deve ter para você ter saído de lá, né? Pra ter deixado as meninas. E aí, mas de onde veio essa força, essa coragem, essa coisa, mulher? Conta pra gente. E quando eu vim, eu deixei as meninas com o pai. Eu falei, se você não quer cuidar, se você não quer criar, então você vai cuidar. Né? Eu trabalho, você cuida. Ah, tá bom, não sei o que lá, deixei. Aí minha mãe foi, mas as crianças estão lá e não sei o que lá, vai buscar atrás pra cá. Aí minha mãe começou a ficar. Aí eu fiquei mais calma, né? Tava com a minha mãe. Aí desde então minha mãe começou a cuidar delas. Entendi. E eu vim embora pra cá, e aí também não foi muito fácil, né? A gente chega num lugar grande. E como foi esse começo? Como que foi? Foi complicadíssimo também. Como foi? Você chegou aqui, você veio pra onde, assim? Pra casa da sua prima, né? Você falou. Mas conta pra gente, como que foi isso? Isso, minha prima morava em Pirituba. Minha prima morava em Pirituba. Liguei pra ela, falei, tô indo. Ela, não, vem pra cá que a gente dá um jeito. Aí fui, comecei a trabalhar. Eu trabalhei num bar, trabalhei de garçonete. Eu trabalhei muito tempo nesse bar, na verdade. Esse bar era até do João, que era do Sensação. Trabalhei muito tempo com ele. Nossa, me ajudou muito, assim, né? Nessa época que eu trabalhava. Aí me relacionei, aí fui morar com o cara, sabe assim? Aí fui levando a minha vida. E nesse tempo, assim, que você veio pra cá, deixou as crianças com o pai, ouviu? Teve julgamentos? Família, irmão, amigos? Muito, 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 muito. Quer ajudar, ninguém quer. Muito. Ajudar Nossa ninguém senhora, quer, agora tem muito. Teve uma época que eu precisei ir embora, fui embora por conta disso, depois falei, não, vou voltar de novo. E voltei de novo. Eu acho que é uma carga muito mais pesada para quem é mãe, né? Exato, Se for um pai que fala assim, ó, preciso viajar, você cuida das crianças, não tem tanto esse... né? Esse julgamento. Agora, quando você é mãe, que você fala, ó, preciso resolver isso, as crianças vão ficar com o pai. Exato. Aí... por que não pode, né? Por quê? Isso, por que não pode? Eu vou e você vai ficar. São dois pesos e duas medidas. E não sei o que, com o pai. Aí se você fala, seu pai fala assim, eu vou e vou deixar com você, ninguém fala nada. É muito louco isso, né? Sim. Mas eu acho que acho que tá muito ligado também aquela coisa da... todo mundo entende a mãe como sendo o cuidado, né? Todo mundo entende a mãe como sendo o cuidado. Sim. E o pai como sendo o provedor. É. E aí quebrar isso é muito foda. Ainda tem um tabu, mas a Tem gente, um tabu. e mesmo a gente falando, tem muitos pais também. Tem muitos pais que você fala assim, mas essa é a mãe, sabe? Que é pai e mãe.
Né? Tem muito homem que é muito mais mãe do que pai de crianças aí. E assim, esses dias teve o aniversário de 15 anos da minha filha e eu aproveitei para pedir perdão para ela, né? Sim. Porque como eu tava lutando contra a dependência química, eu precisei deixar ela com uma pessoa para que ela pudesse ser cuidada, porque eu não tinha condições. Assim, toda a tempestade que vem em mim, em momento algum, eu deixei que molhassem elas. Eu já vi mães que levam filho para farol, para passar veneno, que nem você veio para cá. Você veio com a incerteza, você não sabia se ia dar certo ou errado, né? Então, às vezes, é boa, Tamares, isso é interessante, porque às vezes esse deixar é um ato de cuidado. Exato. E não é um deixar, né? Não é abandono, deixar. não é abandono. Eu falei para minha filha, quando eu te deixei, eu sabia que eu estava te deixando em boas mãos. É isso aí. Entendeu? Eu falo até um hoje ato para de as amor. meninas também, eu nunca abandonei vocês, nunca abandonei. Eu sempre estive lá, aí eu trouxe elas uma época para morar para cá, não se ficaram, não acostumaram, acho que ficaram um ano e pouquinho, voltaram para mim. Uma foi, depois eu falei, vem embora que vai começar as aulas, não voltou mais, outra foi, volta para lá. Imagina essa luta que foi, né? Mas é muito bem colocado, Tamares. E aí a gente não consegue entender, isso é muito legal, porque assim, essas coisas que a gente faz pelos nossos filhos, que num momento, aos olhos das outras pessoas, ou até aos olhinhos deles mesmos, Sim. pode parecer uma coisa negativa, né? Sim. Uma coisa ruim, uma coisa... um abandono, Um como abandono. foi, né? E é muito louco porque a gente também passou por isso enquanto Exato. filhos e a gente passa a ter uma ótica diferente disso Exato. também, né? E a gente se preocupa com isso, né? A gente sim. não quer deixar respingar, né, neles. E assim, que nem ela veio, mas ela veio em busca de um futuro melhor. A Joyce também, quando saiu lá do Pará, Sim. ela veio do Pará em busca do quê? De um futuro melhor. Acabou engravidando aqui em São Paulo, precisou deixar a filha dela lá no Pará para que ela conseguisse recomeçar a vida dela aqui em São Paulo. Após separação. Após a separação. E assim, é um gesto de amor, né? Sim, porque são coisas que a gente vê, que nem eu falei, a vida que eu vi a minha mãe levando, eu jamais queria aquilo para minhas filhas, né? Depois, eu acho que depois quando a gente tem filho, e mesmo quando minha filha teve filho depois, eu fiquei em depressão, assim, que eu chorava. Falei, não acredito que a minha filha engravidou, não sei o que. Engravidou com 18, hein? Eu fiquei muito mal, entrei em depressão. Porque eu acho que é isso, a gente vem em busca do que é melhor, independente. Sim. Você não quer saber se você deixou, se você vai largar lá. Não, você vem em busca do que é melhor. E você ficou em casa de parentes, Sim. né? Imagine você ainda com 2 bagagens, né? Exato. Mas aí as meninas ficaram com a minha mãe. Pois Por não, esse trouxe. fato que você não trouxe, né? Exato. Isso, legal, é Porque isso aí. pra vir, ainda trazer as duas pequenas, né? Um lugar que você não conhece. Para um lugar totalmente Exato, incerto, né? Então é uhum. aquilo que a gente estava falando. Isso aí acaba sendo mais um ato de amor, né? É. Porque imagina se pegar, carregar 2 crianças para um lugar que você não sabe o que vai fazer, Exato. não sabe se vai dar certo. Então, filha, fica aqui, te deixando. Isso lembra muito, é um instinto muito. É um instinto muito até primitivo, né? Uhum. Quando os homens das cavernas deixavam num lugar seguro ali, fica aqui Sim, bonitinho, que eu vou depois atrás. Depois eu volto. Eu volto né? para te pegar aqui, né? Legal, legal. Eu voltei para buscar, mas não quiseram ficar. E eu falei, tá tudo bem. Ficam aí. Que aí também é deles também. Tá aí todo mundo, né? Não tinha como. Os da minha irmã, tudo muito próximo, os primos. Então eles Tem uma se reúnem. vida, né? Exato. Tem uma vida. Porque Exato. a gente que sai, você saiu de Bauru, pra gente que vem para um lugar totalmente diferente. Eu não conhecia absolutamente ninguém quando eu vim para São Paulo. E você veio para casa de uma Sim. prima. E assim, qual que foi a maior dificuldade? Eu sei que tem a família e tal, aquela rede de apoios, mas ainda não é. Não é, sim. Porque eu já morei com família, já morei com parente, mas sim. é diferente. Sim. Então, qual que foi para você, assim? Então, foi onde que eu tentei me sobressair o mais rápido possível. Foi quando eu me envolvi e fui morar com essa pessoa. Era bem mais velho que eu. Mas aí eu fui morar Mas foi mais com... para sair. Pra mim, isso. Entendi. Pra mim poder ter A fuga. uma fuga. Mas pra mim também foi uma pessoa muito boa. Foi onde que eu voltei a estudar. Me ajudou muito. Voltei a estudar, terminei meus estudos. Você veio dei para São Paulo com continuidade. quantos anos mesmo?
Olha, eu acho que eu tinha uns 20 anos. 20 anos já. 20 anos. E qual foi o momento que você se sentiu estabilizada já? Eu acho que foi no meu segundo casamento, né? Segundo casamento é esse de agora. A virada de jogo. Agora sim, é a parte melhor, né? Acho que É a virada quando de eu jogo. foi quando eu me estabilizei e falei, né? Porque agora as meninas já estão grandes, já trabalham, né? Já estão mais. Agora também já posso dar uma respirada a mais. Legal. E aí você contou pra mim, Juliana, que teve um momento da sua vida que a moda também, que aí a moda começou a ser mais forte. Sim. Você chegou a falar pra mim que participou foi agenciada e tudo mais, né? Foi, sim. Conta pra gente isso aí, como é que foi isso, em que fase foi isso, onde que isso tá inserido nesse contexto aí? Sim, aí eu comecei a buscar, né? E para falar agora, lembrando que eu lembro quando eu morava em Bauru ainda, que era muito nova, eu participei de uma agência, agora que eu lembrei, eu participei de uma agência que era de uma vizinha que morava de frente com a gente, ela montou essa agência e eu fui. Ai, que legal. Mas aí minha mãe não tinha dinheiro para pagar, sabe? Aí passava na roleta, passava. Então isso Agora vem eu me muito lembrei. de infância sim, mesmo, já né? vem. Que eu me recordei. Olha que eu vi. legal, que Cara, legal. Maria Ângela, ela chamava na época. Olha E aí ela aí. deixava eu passar, né? Porque era vizinha, sabe assim? Ah, que Mas legal. foi legal. Tá, e aí E- aqui isso tomou um pouco mais de corpo, isso tomou um pouco mais de muito, forma. muito mais. Tomou assim uma proporção muito grande de ver todo mundo na rua, aquelas roupas, Ah, né? é verdade. Nossa, Eu aí acho você que São começa- Paulo é um, como é que eu posso falar? É uma diferença muito É gritante. muito, né? Uma diversidade assim, nossa, eu fico boba. Eu fico assim, ó. E também eu só tô fico. pensando aqui que eu queria mostrar a imagem, na edição, se der pra mostrar a foto do Pedro, que aí a gente vai ver o que é isso. Estamos falando de estilo disso aqui. Encontrou aqui em São Paulo E aí, estilo, encontrei o diversidade. estilo, né? Vamos falar de estilo, vamos falar do Pedro, né? Vamos falar de Chulu. Sim. Nossa, aí a gente na rua, assim, todo mundo para ver nós. Nossa, vocês são muito estilosos. Nossa, vocês Imagina é esse muito, casal na rua. muito. Ó, e Vamos antes, tirar uma foto. e antes da gente vir gravar, eu mostrando o nosso seu perfil. E a Joyce, a gente tem que se vestir muito bem, viu? Ah, eu postei até o chapéuzinho, né? E eu sou inimiga da moda. Eu acho que Legal. mas o legal da moda é a gente ter o estilo próprio. Acho que né? a própria Isso ninguém identidade, tira, né? isso ninguém tira. Legal. Vem com essa que você vai ter que usar vermelho combinando Sim, com preto. cada um com tem amarelo. seu estilo, né? Seu, E eu acho que é isso que deixa muito mais legal, né? Sim, Quando a gente, sim. por exemplo, anda ali na Avenida Paulista, não é um padrão, é Não é, muito exato. colorido, é muita eu- autonomia. Sim, eu ouvi um podcast esses dias do Bruno Perini, os sócios, e era um episódio sobre moda. Eu achei legal, porque tem um momento que eles falam que moda é muito da atitude também, de Sim. como você coloca aquela roupa e você se sente bem Sim. e você Porque você mostra que você tá né? legal. Você tem que Tem segurar, que segurar. Você vai segurar isso no Segurar, Isso, exatamente. Ó, se sentir à vontade. Eu, desde muito cedo, assim, eu mesmo gosto de fazer o meu estilo. Eu ia muito na galeria do rap. Sim. Eu era skatista, hip hop. Aí hoje em dia, assim, quando eu participei de um programa de TV, o pessoal é muito bem elegante. Eu chego com as minhas bermudas, camiseta do Zeca Pagodinho, óculos escuros. Mas é a minha marca. Ó, Identidade, né? eu não vou vestir uma Eu acho que a roupa. gente vai mudando também. Sabe? Sim. A gente não fica só naquilo ali. Não né? fica. Muda muito. Não fica. Nossa, A gente, tem fase. a gente fala muito sobre isso. Quando ela me conheceu, a gente ia a eventos que eu gostava de ir com a camisa do São Paulo. Era minha camisetinha de São Paulo, aí ela mostra a foto, ela fala, olha como que você melhorou, viu? Tá vendo? É verdade, é verdade. Eu mudei muito o meu estilo Sim. também. Verdade, faz muito sentido. Bom. Criando molho. Você vai criando, Ela criando molho. Sim. Mas aí, beleza. Aí conta pra gente então como é que foi essa sua inserção no mundo da moda, de ser agenciada, de participar, acho que de videoclipe, você falou pra mim. Sim, participei de videoclipe. E aí foi quando eu peguei e falei assim, vou me agenciar. Na verdade, nem foi. Eu estava, depois disso, né, lá atrás da Maria Ângela, depois foi na pandemia, eu tinha voltado para Bauru
pra ficar na minha mãe, pra cuidar da minha mãe, né? Minha mãe já tinha idade, né? Falei, vou voltar pra lá, vou passar a pandemia com a minha mãe. E eu também sou do pulmão assim, falei, vou ficar mais restrita, né? Era grupo de risco. Isso. Legal. Aí eu peguei e fiquei na minha mãe. Aí uma amiga pegou e me ligou. A Preta me ligou e falou assim, Ju, uma amiga minha tá montando uma agência, estamos começando agora, que não sei o que lá, não tá afim. Eu falei, ai, Pre, mas só aqui em Bauru, né, não sei o que lá. Ela, não, vem pra cá, não sei o que lá. Eu falei, beleza. Aí peguei e fui. Aí me agenciei nessa agência, fiquei 1 ano, né, geralmente a gente fica agenciado por 1 ano nessa agência, depois saí, acabei entrando em outras agências. Aí, que nem eu falei, foi muito forte pra mim a questão do corte e costura. Eu já tinha visto, não tinha dado certo. Falei, vou voltar, vou fazer meu corte e costura que eu quero. Aí fui lá e comecei a fazer o curso de corte e costura. No meio do curso de corte e costura, aí surgiu uma oportunidade, né? Quem já estava estudando ganhava metade da mensalidade para poder fazer. Era personal stylist. Eu falei, vou fazer. Aí comecei a fazer corte e costura e personal. Aí fui, comprei minha máquina, foi minha identidade, que aí Que legal. aí comecei a brincar. Que legal. E aí aqueles estilos que você mostra no seu Instagram, que depois a gente vai passar o Instagram dela aqui para o pessoal seguir, que é muito legal. Muito legal. Eu comecei a ver o Instagram, fui ver o Instagram da Juliana, eu falei, deixa eu ver o Instagram aqui para me inteirar um pouco. Aí eu fui, quando eu vi, acho que eu já tava uma meia hora olhando o Instagram. Eu falei, poxa, que legal, né? Quanta coisa legal, Sim, um e hoje foi estilo muito legal legal. a gente poder passar um pouquinho, porque hoje as pessoas me olham assim e falam assim, caramba, meu, mas você se veste muito bem, caramba. Mas eu acho que não é de você mudar um pouquinho, sabe? De você os acessórios, eu amo gravata. Então você acaba mudando um pouquinho, a pessoa consegue te enxergar mais, né, do que o normal. Porque eu poderia estar de calça, blusa e sair, né, e você não é muito notado. É o jeito que você usa. E com essa mesma peça de roupa de calça, blusa, se eu acrescentar mais alguma coisa, você já vê que já muda e você já olha. Nossa, olha. Fica, Verdade, né? A moda tem muito disso, né? Às vezes uma coisinha só que você coloca já Sim. muda totalmente, Muda né? Agora eu posso fazer uma perguntinha? Pode. Aproveitando o Dia dos Namorados, como foi que o Lu entrou na sua vida? Boa, Caiu vamos de falar sobre esse paraquedas. Ele caiu de paraquedas na minha vida. Eu estudava um pouco para baixo da onde ele mora, né? Aham. E ele sempre estava por ali, então barzinhos, essas coisas, e foi onde que a gente. Opa! Foi onde que a gente Legal. se conheceu. Que legal. E aí, como que foi isso pra você? Porque você falou que começou uma virada legal, assim, de você estar se sentindo bem, se sentir que tá bem depois desse relacionamento. Então, isso é meio que um recomeço, é uma coisa. Como Porque que é? tipo, hoje a gente tá junto, acho que tem uns 16 anos. Ah, que legal, É, bastante vida, tempo. né? Então já Bastante tem tempo. uma vida, assim, e aí foi onde que eu falei, agora chega, né? Na Laura com 22, a Júlia fez 21, e eu falei, agora eu vou curtir, agora eu vou Cuidar de correr mim, atrás de mim. né? Isso, Que legal. exatamente. E você já é vovó, né? Eu sou avó, eu fui avó muito A nova vovó do também. Ravi É verdade, Ravi. e a mãe de coração da Maria. Da Maria, a mamá, nossa, minha vida. Quem é a Maria? Conta pra gente. A Maria Fernanda, ela é filha do meu irmão, né? Com a Giovana, que foi esposa dele, ficaram juntos um tempo. E aí se separaram e por conta do serviço dela também, ela precisou deixar com a minha mãe. Olha aí, é uma história se repetindo. Isso. E ela, por conta de trabalhar, ela tinha mais 2 filhos também. E aí a Maria foi ficando com a minha mãe. Minha mãe tomava conta, né? E a Maria foi ficando e tá lá com a minha mãe até hoje. E aí, por conta das minhas meninas, né? Mãe, ela cresceu com mãe e até hoje é mãe. Maria tá com 6 anos. Que legal. E olha, você vê que coisa, né? Quando a gente escuta as histórias, e aí eu acho que isso vai mudando a gente, vai dando pra gente também aquela coisa de não julgar, né? Porque a gente aí vê Exato. agora que ela deixou com você, mas, né, o que tem por trás disso, né? Acho que por isso que é tão importante. E aí eu vou, né, agora falar um pouquinho até desse projeto, por isso que eu acho tão importante a gente trazer essas histórias para que a gente aprenda também e para que quem está assistindo também
a ter uma visão diferente de que cada um tem uma história, né? Sim. E que não cabe a gente julgar, Exato. porque às vezes tem muita coisa ali que você não sabe, e por isso a importância que eu acho da gente falar, da gente contar a nossa história, para que as pessoas entendam que tem mais do que só uma mãe que deixou o filho, Exato. né? Tem um contexto. Não se trata de egoísmo, né? Não sei, exatamente. E aí, acho que isso nos ensina a julgar menos, né, cara? Eu acho Exatamente. que Influencia, né? Influencia Exato. no pensamento de um todo. A Juliana, por exemplo, tem uma história de vida, né? Toda voltada para essa questão. E como que você traz isso para suas redes sociais? Assim, de que momento você vou colocar no Instagram, Vou influenciar vou vidas. influenciar vidas através do que eu faço, de quem eu sou. legal. Boa pergunta. Então, hoje, nas minhas redes sociais, eu levo mais pelo lado da moda mesmo, por conta Sim. de tudo isso, né, que eu passei. E foi onde que eu me identifiquei para poder passar tudo isso que eu passei, né? E Porque- quantas meninas pretas, né, negras, tinham o sonho de ser modelo e hoje em dia tem essa chance, né, de ser influenciadora, montar ali um estilo. A gente diria voltado. que fácil não é, mas tá bem mais fácil, né? A gente já conseguiu uma boa parte Sim. em questão disso, A né? internet Principalmente- abre isso, né? Ju? Exato. É. Principalmente para os negros, né? A gente Sim. fala muito em questão sobre isso, que a gente teve muita dificuldade também, né? Na questão do dia a dia, do decorrer, né? Eu estava vendo uma questão dessa, né? Sobre o Met Gala que teve, não Sim, foi? Foi arraso, hein? né? Muito. Que momento que chegou, que acendeu tudo aquilo, né? Exato. Porque, assim, são muitos acessos. Então, como o Léo falou, a internet, ela proporciona também isso, né? Traz essa visibilidade, traz essa inspiração, traz a minha filha, eu fui casada com um africano, nigeriano, minha filha é preta, Aham. lindíssima, os dois, a Alice e o Samuel. E eu sempre, quando eu engravidei, eu sempre tinha essa questão, né, de como que vai ser? Porque a sociedade ela é, né, complicada. Aí como que eu vou transmitir um sentimento, um conhecimento de quem ela é, né, para ela saber o espaço dela dentro da Exato. sociedade. Aham. Só que eu não tenho tanto, confesso para você, não tenho tanta dificuldade, Sim. porque eu acho que a internet tem esse poder. Isso. E a gente tem. Eu conheci a Tamares, né? As crianças eram pequenas, já tem uns 3 anos. E toda a família dela, as irmãs, são lindíssimas. Então, você tem inspirações. Tem espelho, ela Espelho, ela então, já isso não é perguntou, difícil. mamãe, eu queria alisar o cabelo, aí a gente explica, né? E hoje Exato, porque era muito, né? Hoje, para você sair. Muito. Você sai assim, hoje já todo mundo faz assim, ó. Exatamente. Sabe? Não tem um que não olha para você por causa do seu cabelo. e assim, ela tendo a mãe da pele branca, Mais pele clarinha, clara. né? Ah, mamãe, por que meu cabelo é diferente? Mas tem eu, as minhas irmãs como espelho ali. Sim. E você olhando para trás, o que te traz mais orgulho? Ah, são minhas filhas, né? É minha mãe. Nossa, que a minha mãe é hoje. A forma que a gente tá hoje, sabe? Você sabe que a gente até brinca muito final de ano. A gente sempre pega uma chácara. Todo ano a gente pega uma chácara, vamos passar, fica lá. E aí a minha mãe pegou e falou: olha que fartura, graças a Deus hoje a gente tem todo mundo reunido, todo mundo junto. Juliana, definir uma palavra a você hoje, se olhando, toda a sua trajetória, toda a sua história, definir uma palavra para quem você é hoje. Ah, hoje eu sou uma mulher maravilhosa. Ai, Ah, maravilhosa. É isso aí. legal. E você tem uma marca já? Pensa em ter uma marca? Pensa, Tá construindo. Esse é Já meu pode Tá falar no o plano. nome da marca já? Não, ainda não, ainda tá não. no fogo, Ela tá tá no aqui, fogo. ó. Ela tá por aí. Legal. Isso Mas aí. ela tá saindo. Maravilha. Tá indo, sucesso, Maravilha. Juliana. E aí, pô, tem uma marca, eu imagino a força que deve ter isso, né? E Nossa. quanto isso deve A representar para você. Né? representatividade. Mas vamos aguardar, a gente vai ver essa marca aí no Instagram da Juliana. Sim. Porque nosso acompanhar, né? tempo também já tá acabando por aqui. O papo tá tão gostoso que a gente Verdade, não tá né? conseguindo Vai fluindo, assim. finalizar, né? Por mim, eu ficava aqui há mais 2 horas. Pois é, e tá muito gostoso mesmo.
Eu quero mais uma vez agradecer a Juliana. Eu que agradeço. Juliana, eu quero. Acho que a Tamares tem alguma coisa para falar, depois eu vou pedir para você falar um pouco mais, mas acho que a Tamares quer presentear, né? Nossa Ó, na verdade, eu quero presentear a nossa convidada de hoje, Juliana Fernandes. Depois a gente vai deixar lá o Instagram dela. Ai, Tá? obrigada, É um presente aí da Replay Brindes. Obrigada. Aqui esse friozinho já vou fazer meu chá. Chocolate quente. Legal. Juliana, quem quiser te encontrar, quem quiser ver o trabalho da Juliana, onde que te encontra? Isso, eu tô nas redes sociais, né? No Instagram, com Oia Nega. Oia. A Nega. Forte. E que é isso. Legal. Eu sou mais pro Insta mesmo. Mais pro Insta mesmo, legal. É isso. Muito bom. Quem quiser me encontrar, eu tô lá como Chefe Léo Ribeiro. Quem quiser ir lá ver um pouquinho do meu trabalho também como chefe de cozinha. E aí tem alguns cortes também do podcast aqui. Joyce, quem quiser te encontrar. Eu tô também no Instagram, Contábil Joyce. Ó, a Joyce, ela é professora de inglês, estudante de contabilidade. Estudante de contabilidade. Minha esposa. Que orgulho, né? Tamares Nascimento, buffet cozinhando de família, buffet a domicílio. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço. Chefe Léo, história triste sem superação? É só história triste. Parabéns, Juliana, pela sua história, Parabéns, viu? Juliana, pela história. Muito sucesso. Pra nós. Valeu.